Então, bem-vindo mais uma vez a todos. E hoje à noite queremos começar com um fato que talvez pouco pensamos. Nesse momento, aqui no mundo, no planeta Terra, tem mais pessoas vivas do que jamais na história morreram. Vocês já pensaram sobre isso? Isso significa que a quantidade das pessoas vivas hoje é maior do que todos que já têm morrido desde Adão. Cálculos matemáticos bem simples podem verificar. Mas isso significa também que se o Senhor Jesus viesse hoje, a população do inferno vai dobrar. Já pensamos nesse fato também? E como somos privilegiados então de termos esse Redentor, e termos o Salvador, do qual nós nos relembramos na outra reunião, no outro domingo. E novamente queremos falar então hoje sobre esse nome, que é sobre todo o nome do Senhor Jesus. Já vimos que Ele é o Salvador, Ele tem aquele nome que salva. Nós vimos semana passada o que é necessário para um ser humano ser salvo. Vimos a condição de cada ser humano, por natureza, estar perdido. E vimos também o preço que isso custou a Deus. Na verdade, não vimos ainda o preço. Nós vimos o que foi para Deus entregar o seu Filho, que se prontificou a ser o Salvador. Aquele que tiraria a pessoa dessa condição de perdição. Hoje queremos nos ocupar com o nome do Senhor Jesus como aquele nome que redime. Portanto, o Redentor. Assim como já cantamos nesse hino sobre o Redentor, expressamos que no nome dele há beleza. E não apenas no nome dele, mas na própria pessoa do Senhor Jesus há beleza. E quanto mais você se ocupa, eu me ocupo com a palavra de Deus, tanto mais belezas do Senhor Jesus a gente vai descobrindo. Nas figuras, em todas aquelas histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e no momento em casa principalmente, estou me ocupando bastante com o tema do tabernáculo devido ao congresso planejado no meio do ano. E a gente vê que em cada detalhe desse edifício, quem é ressaltado é o Senhor Jesus. Não é nós, não é as pessoas de forma geral, mas é Ele que é o ponto central em cada detalhe, cada utensílio que havia ali. E assim também, Ele é aquele que redime. E a salvação, a redenção, tem um objetivo com o qual vamos nos ocupar nas próximas reuniões. Ele também quer nos reunir. Ele não tem apenas o nome que salva, o nome que redime, mas ele tem também aquele nome que nos reúne, que é o ponto central, porque nós estivemos aqui hoje de manhã e agora novamente. Não é porque vocês querem ouvir um irmão. Não é porque a gente quer ter um intercâmbio gostoso. Não é porque a gente quer ter vida social. Isso podem ser todas consequências que a Bíblia chama de comunhão, consequências do fato de que o Senhor Jesus nos reúne. E para isso ele precisava de nos salvar, de nos redimir. Nesse hino que cantamos, nós falamos além da beleza do nome do Senhor Jesus, da beleza dessa pessoa, do Redentor, também da condição em que nós nos encontrávamos, que éramos escravos de Satanás. E quando nos ocupamos com esse nome que redime, então novamente queremos colocar no início um versículo da palavra de Deus, onde esse título aparece. E talvez vocês estranhem que esse versículo é do Antigo Testamento. É do livro de Jó, capítulo 19, e o versículo 25, onde esse Jó, personagem da Bíblia, dos tempos antigos, dos tempos dos patriarcas,
que ainda não tinha conhecimento das verdades do Novo Testamento, que ainda não sabia nada da vinda do Senhor Jesus, da morte dele na cruz do Gólgota, ele expressa ali: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Então imaginemos, esse Jó, ele sabia, ele tinha um conhecimento certo, líquido para si pessoalmente, que o meu Redentor vive. Ele sabia que ele tinha um Redentor e que essa não era uma pessoa morta, mas sim alguém que está vivo para todo sempre. E que esse alguém, num futuro, naquela época ainda muito distante, seria aquele que reinaria também sobre essa terra. Para a redenção é necessário pagar um preço, e o Senhor Jesus pagou esse preço. Quando nós nos ocupamos agora com esses termos, primeiro queremos de novo nos perguntar, igual da outra vez no termo salvar, o que significa remir ou redimir ou também resgatar. São vocábulos que a Bíblia usa com um significado semelhante ou igual. Em uma passagem temos a tradução remir, no outro redenção, no outro resgatar. Eles são intercambiáveis nesse sentido. Embora em português nem todos eles têm exatamente a mesma conotação. Mas o significado dessa palavra em nossa linguagem. Isso é o ponto de partida para compreendermos então o significado espiritual. Redimir, remir, resgatar, significa libertar alguém por meio do pagamento de um preço. Alguém está preso em uma certa condição e um outro tem que pagar um preço para libertar essa pessoa dessa condição. Chamamos isso de preço de redenção. E todos nós, talvez da história ou da escola, conhecemos exemplos disso. E para relembrar-nos, eu quero agora dar um pequeno exemplo, embutindo algumas pessoas aqui. Uma é o Paulo, o Peter e o Wagner. Vamos fazer aqui na frente. Mas vocês sabem, essa personagem aqui, esse rapaz, muito bonito por sinal, mas ele está preso. E além do mais, ele é meu escravo. Ele trabalha bem, mas eu não quero ele mais, eu quero trocar ele por alguma coisa melhor, ou seja o que for. E então estamos aqui agora para vender esse Paulo. Então não faz essa cara feia ali, porque as pessoas têm que te comprar. Tem que ter uma boa aparência. O primeiro comprador está ali. Você quer comprar esse rapaz ali, bonito, uma cor legal, trabalha pra caramba. Tem interesse? Bom, haja visto que ele é bem jovem e bonito, vai trabalhar bastante. Até então, sim. Mas você tem que pagar o preço. É pelo menos uns 20 mil reais, porque é apenas um ano de trabalho, você vai ter recuperação desse valor logo. Mas é um preço alto. Mas eu não vou baixar esse preço, não. Se você não tem interesse, eu vou ficar mais um pouco aqui. Se não fizer por pelo menos 12 mil, eu não levo. Não, então não é negócio fechado, rapaz. Então sinto muito, mas trabalhar pra mim. Será que tem outro comprador ali? Tem mais um interessado. Então dá um sorriso lindo ali. E você, rapaz? Ele não sabe só trabalhar. Ele serve muito bom como um escravo de casa, sabe? Aqueles que dão aula, que ensinam os seus filhos. É ótimo para isso. Na verdade, eu tenho um apego por ele, assim, que eu gostaria muito de tê-lo comigo. Mas você está disposto a pagar o preço? É 40 mil. É um alto preço. Eu preciso realmente rapar o tacho, todas as minhas economias, vender tudo que eu tenho e
Tá, eu fico até triste, mas ele vale isso. Rapidinho você vai recuperar isso aí. Eu compro. Você compra? Então tá. Leva ele contigo. Tem prata ou ouro? Ah, é ouro mesmo. Ele tem, ele só queria negociar. Então, ó, esse escravo aqui agora está comprado. E libertado. Mas libertado como? Você não acabou de comprar ele? Ele não vai ser escravo seu? Tem uma questão aí que nós não falamos ainda, né? Vai vir mais ainda? Mais surpresa? Eu vou ter um projeto especial para ele. Eu quero ser muito gracioso com ele. E eu vou fazer uma coisa com ele. Da agora em diante, escravo, você não vai ser mais escravo. Você vai ser meu filho. Obrigado. Bom, para mim não interessa. Eu vendi ele, ganhei o preço, tá tudo certo. Então, se você quiser fazer isso com ele, faça. Pode levar. Muito bem. Então, todos vocês já aprenderam sobre isso na escola. Mas é exatamente o que o Senhor Jesus fez conosco. Ele nos libertou, você e eu éramos esse alguém que estava preso, que não tinha direito nenhum, que não era dono de si mesmo, mas que pertencia a uma outra pessoa. E essa outra pessoa, da qual cantamos aqui no hino, era Satanás. Ele era o nosso dono, e de fato éramos escravos dele. E o Senhor Jesus, ele pagou o preço, ele nos libertou, ele pagou esse preço de redenção. A palavra redimir ou resgatar também pode significar de libertar ou livrar alguém de males exteriores ou interiores. É um segundo significado que a gente vai encontrar no dicionário quando procura por esses termos. Então nós temos alguma ideia o que é redenção na vida real. E não pensem que aquela situação que nós fizemos como uma brincadeira não exista mais nesse mundo. Ainda há muitas e muitas pessoas nessas condições. Alguns oficialmente, outros ilegalmente. Então vamos agora ver o conceito do Redentor. E como falamos no início, muita gente está nessa condição com aquele dono Satanás ainda. E vai ficar nessa condição se o Senhor Jesus não entra em cena na vida dessas pessoas. Conceito do Redentor. O Redentor, na Bíblia, é mencionado sob diversas expressões. Por exemplo, encontramos no livro de Ruth o título do remidor, aquele que está redimindo. Ali temos o Boaz e temos aquele outro parente que não queria remir a Ruth, mas o Boaz o fez. Ele é chamado de remidor. Ele libertou a Ruth daquela situação em que ela se encontrava e a fez esposa dele. No livro de Jó, capítulo 19, já vimos o título do Redentor, do conceito, portanto, do redimir, e que o Jó expressa que você e eu precisamos ter, assim como Jó, uma relação pessoal com essa pessoa, ao passo de podermos dizer, é o meu Redentor. Não adianta vocês ter assistido isso ali e dizer, o Peter naquela brincadeira era Redentor do Paulo. Não, ele precisa ser meu Redentor, senão não adianta. O Senhor Jesus precisa ser seu Redentor. Você tem que saber que ele pagou o preço por você, não por outro. Em Gênesis capítulo 48, versículo 16, nós temos um outro exemplo onde no original, na língua hebraica, aparece o termo traduzido em outras circunstâncias como redentor ou redimir. Gênesis 48, 16.
lemos ali: o anjo que me livrou de todo o mal abençoa estes rapazes e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Então aqui esse termo é traduzido como livrar, libertar. Vimos já que um dos significados do vocábulo tem a ver com libertação, com livramento. Aqui temos um exemplo na Bíblia disto. Tanto no livro de Ruth, como também no livro de Números, no capítulo 5, o termo redentor ou redimir é traduzido como resgatador e resgatar, pelo menos em algumas traduções. Também as Bíblias variam entre si, mas o termo no original é sempre o mesmo nessas passagens. Então, Números 5, versículo 8, temos um outro exemplo desse conceito bíblico. E lemos ali: mas se aquele homem não tiver resgatador a quem se restitua a culpa, então a culpa que se restituir ao Senhor será do sacerdote, além do carneiro da expiação, pelo qual por ele se fará expiação. Temos então aqui uma prescrição para o povo de Israel, para alguém que cometesse um pecado, que transgredisse contra o Senhor, como diz no versículo 6, e ele então tinha que confessar esse pecado ao Senhor, que ele cometeu, e pela culpa que resultou desse pecado. Semana passada nós nos recordamos que o pecado traz consigo culpa como consequência. Para se livrar dessa culpa, ele tinha que restituir alguma coisa, libertar-se dessa culpa por meio de uma dádiva, um sacrifício. E aquele que não tivesse então uma outra pessoa que, nesse caso aqui, fosse o resgatador, que pagasse o preço, então ele mesmo tinha que dar alguma coisa. Do contrário, a outra pessoa, o resgatador, pagaria o preço. E também temos ainda o conceito que também tem a ver com esse redentor. Na Bíblia, no Antigo Testamento, é a mesma expressão, que é o conceito do vingador de sangue. Um conceito que temos em muitas culturas e que também existia ali em Israel. E temos alguma regulamentação também na lei de Moisés quanto a isso para o povo de Israel, ali em Números capítulo 35 e o versículo 19. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Então é aquele conceito: eu matei alguém, então agora eu estou sujeito a ser matado por o vingador de sangue, ou seja, um parente daquela pessoa que eu matei, e ela tem a obrigação de me matar também, como pagamento por aquilo que eu fiz. É a pena de morte atribuído a um familiar, a uma pessoa próxima daquela que foi assassinada. Esse conceito temos em várias culturas até hoje, e o termo utilizado para esse vingador de sangue no original é também o mesmo que é aplicado para redentor ou remidor, lá no livro de Ruth, por exemplo. Como se fosse a atribuição da mesma pessoa. Ou seja, o vingador de sangue, de certa forma, ele redimiu aquela pessoa que foi assassinada, tirou aquela culpa, aquele pecado do meio do povo de Israel. E Deus regulamentou isso para que não houvesse a extensão de famílias inteiras lá em Israel. Porque em outras culturas, por exemplo, no norte da África, entre tribos árabes, por exemplo, esse conceito do vingador de sangue, ele tem levado à extensão de famílias inteiras, porque nunca teve fim. Eu matei alguém, a pessoa me mata, então um parente meu mata o próximo e assim vai. E Deus regulamentou isso para ter um fim em algum momento. Não. O pagamento da morte é morte, certo? Mas não indefinidamente, não infinitamente. Agora, quem é, biblicamente falando, esse redentor? Quem que é a pessoa que une todas essas atribuições em si? Quem que é responsável e capaz de executar essas tarefas?
o termo redentor em si, o substantivo, o título, o Redentor, só encontramos no Antigo Testamento. No Novo Testamento, interessantemente, o título Redentor não aparece. O que aparece é o conceito. O título temos somente, então, no Antigo Testamento. Por exemplo, aquela passagem de Jó, que já citamos no início. É um dos títulos de Deus no Antigo Testamento. Então, todas aquelas atribuições que na lei de Moisés, na cultura do povo de Israel, esse Redentor tinha, esse vingador de sangue, o remidor, o resgatador, tudo isso era algo que apontava para o caráter de Deus. Era uma figura daquilo que Deus fez e faz. Ele o fez, por exemplo, com Israel. Ele não libertou, não resgatou, não tirou aquele povo lá do Egito, por exemplo, libertando eles de um outro dono. Esse título também está em ligação com uma relação pessoal que temos com esta pessoa. Já vimos isso no versículo de Jó. É o meu Redentor, não o Redentor deles, etc. Então, nós temos vários personagens aqui que tinham essa consciência. O Jó já citamos, talvez podemos citar ainda o Davi, no Salmo 19, versículo 14. Ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Assim ele termina esse salmo, que fala tanto da beleza da criação, como também da importância da palavra de Deus. Ele termina dizendo, Redentor meu. Ele concentra tudo isso em uma pessoa, que é, para ele, então, Deus. Um outro personagem, que é o Asaf, ele também expressa esse pensamento no Salmo 78, versículo 35. E se lembravam de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Ali ele exalta essa relação pessoal que Deus tinha com o seu povo de Israel como um todo. Era Redentor deles como povo, mas também numa relação pessoal. Redentor seu, antes o Redentor meu. E também uma classe especial de pessoas está sendo ligado no Antigo Testamento a esse termo, em Provérbios capítulo 23, versículo 11, onde fala no versículo 10 dos órfãos, e diz ali, porque o seu Redentor é poderoso e pleiteará a causa deles contra ti. Ali nós temos algumas instruções referentes aos órfãos, o que deve fazer ou não deveria fazer com eles, mas a palavra de Deus nos diz, existe para eles um Redentor. É um Redentor pessoal para eles. Ele se ocupa com eles, ele cuida deles, tem interesse neles. E, portanto, já conhecendo agora um pouco o conceito do Redentor, ele em algum momento vai livrá-los dessa condição. O Antigo Testamento ainda não introduz o conceito de filho-pai. Essa relação nós temos revelado no Novo Testamento somente. Mas, entre as linhas, nós podemos ver, por exemplo, nessa passagem, esse conceito. Deus, como Redentor do órfão, tem algum plano, algum objetivo com essa pessoa. Porque se ele é Redentor do órfão, se ele tira o órfão dessa condição, ele vai colocar esse órfão em uma outra condição. E qual condição melhor para um órfão do que ter um pai, de repente, e uma mãe? Então, novamente, uma relação pessoal. Então, você e eu também precisamos dessa relação pessoal com aquela pessoa que é o nosso Redentor. E eu espero que realmente todos que estão aqui, assim como vimos semana passada, o meu Salvador, vocês podem dizer, ele é meu Redentor? Ou você tem dúvida ainda? Eu espero que não. Também
este termo, assim como indica uma relação pessoal com a pessoa individual, também pode indicar uma relação coletiva com Israel no passado, temos passagens para isto. Interessantemente, Deus faz questão de mostrar nas diversas passagens proféticas que temos ali em Isaías e Jeremias, que ele é redentor de Israel no passado, no presente e no futuro. Ou seja, alguém que está sempre ali para qualquer situação que se coloca, onde você necessita desse conceito de um redentor. Se vocês têm paciência e querem, podemos abrir essas passagens. Temos, creio eu, tempo para isso. Isaías 63, versículo 16, por exemplo. Mas tu és nosso pai, aqui pai no sentido de origem do povo de Israel, não naquela relação pai-filho individual. Mas tu és nosso pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, é nosso pai, nosso redentor desde a antiguidade é o teu nome. Ou seja, é uma qualidade de Deus que ele sempre tinha. É um interesse que ele sempre teve por esse povo de Israel. E desde que eles são povo, eles têm experimentado essa qualidade de Deus como Redentor. Vamos deixar o dedo já no meio e abrindo em Jeremias 50, então, versículo 34. Enquanto em Isaías 63, tínhamos agora esse termo, essa pessoa, o Redentor, Deus na condição de Redentor quanto ao passado do povo de Israel. Agora em Jeremias 50, versículo 34, nós lemos, mas o seu Redentor é forte. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Não era, não tem sido, mas é. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores de Babilônia. Não temos tempo agora a entrar nos detalhes do contexto dessa profecia, mas aqui Deus se apresenta ao povo de Israel naquele momento, numa situação difícil, dizendo, eu sou o Redentor. Não era isso apenas no passado, quando eu tirei esse povo do Egito, mas também na situação atual, onde vocês novamente estão precisando, em outras circunstâncias, essa libertação. Eu sou o Redentor. E esse Redentor é forte. É o seu nome. Muito bem, e quanto ao futuro, nós sabemos pelas profecias que o povo de Israel ainda há de passar por muitas dificuldades, também futuras. Isaías 59, versículo 20, nós lemos então, e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Portanto, Israel, no futuro, novamente há de se encontrar numa situação de dificuldades. Sabemos pelas profecias que essas dificuldades vão ser múltiplas, vão ser muitas, vão ser pesadas para esse povo, principalmente para os que estão na terra de Israel e mais ainda para os habitantes de Jerusalém. E vão precisar de um Redentor. Inclusive, naquele momento, no futuro, nós vemos claramente também que ali uma outra pessoa se apodera deles como o dono deles. E aí temos de novo aquele conceito. Se alguém tem um dono e precisa ser libertado daquele domínio, o Redentor precisa vir comprar e tirar daquela condição. Esse dono é o anticristo. Ele se coloca no lugar de Cristo, tomando conta daquele povo como sendo dele. Ele trata eles como propriedade, na verdade. E virá um Redentor a Sião e aos que em Jacó se converterem da transgressão. Vemos também que há uma condição para isso. Ele não vem redimir a todos. O Redentor vem, mas ele vai tirar quem se converteu da transgressão. Quem reconheceu que errou, que estava nessa situação por culpa própria e que precisava, de fato, esse Redentor. A esses ele pode tirar da condição. Por quê? Porque ele pagou o preço. Já vimos algo a respeito daquilo que o remidor fazia.
Vamos repetir e aplicar isso agora diretamente a Deus e ao Senhor Jesus. O Redentor, o Remidor, ele resgatava um israelita que chegou a ser escravo. A lei de Moisés regulava isso, por exemplo, em Levítico capítulo 25. Era necessário, nessa condição, como temos visto já, o pagamento de um preço. O escravo era tratado como uma mercadoria, como uma coisa qualquer, pelo menos quanto à lei. Claro que o escravo é uma pessoa, mas nesse conceito da escravidão, o conceito da pessoa está por trás em segundo plano e primeiro o conceito da mercadoria, aquele valor monetário que representa. E normalmente não era a condição normal de um israelita. O israelita não deveria ser escravo. Mas por algumas razões poderia acontecer isso, e se acontecesse, então Deus previa o conceito do remidor, do resgatador, para libertar esse escravo israelita de novo dessa condição por meio do pagamento de um preço. Esse remidor também podia resgatar a propriedade que um israelita empobrecido vendeu. Pessoa, por culpa própria ou qualquer outra razão, chegou a ser pobre, empobreceu. O que o pobre precisa? Ele precisa se alimentar ainda. E alimentar, queira ou não, custa dinheiro, mesmo que seja pouco. Em algum momento. Mesmo se você tem ainda um campinho lá para plantar alguma coisa, a semente tem que vir de algum lugar. E assim vai. E também não é capaz, de repente, de produzir tudo o que você precisa. Então ele podia empobrecer e a solução que ele tinha, então, ou encontrou muitas vezes, eu tenho a minha propriedade, a minha herança, eu vou vender isso. Com esse dinheiro eu vou viver mais um tempo. Para não chegar à condição de um escravo. E aí também Deus previa a herança dessa pessoa. Como uma pessoa pode simplesmente vender a herança? Bom, chegou nessa condição por culpa própria. Nós também, como salvos, temos uma herança. E a nossa herança é garantida no céu. Isso é muito bom também sabermos. Mas para que então essa propriedade pudesse ser restituída àquela pessoa, um outro podia dizer, eu vou recomprar essa propriedade, eu vou pagar o valor dessa terra e entregar à pessoa de novo. Isso também o resgatador fazia, o remidor fazia. Uma outra atribuição do remidor era um caso muito específico, que também vemos lá no livro de Ruth, que se aplica ali, que era suscitar filhos ao cunhado, casando-se com a viúva ou a cunhada dele. Esse é um conceito que não conhecemos mais hoje, mas Deus previa isso para o povo de Israel, para que houvesse herdeiros naquela linha, naquela família em Israel, para que essa família não fosse extinta. E a pessoa que era responsável por isso, no cunhado nesse caso, também recebe o título de redentor. Ali não está envolvido dinheiro, mas também é a libertação de uma condição para ser colocada em uma outra. E a quarta atribuição, no caso do vingador de sangue, era executar juízo. Isso já vimos com mais detalhes. Então eram essas as atribuições do redentor, do resgatador, do remidor, no caso de Israel. E agora aplicando isso à situação do ser humano. A própria palavra de Deus nos diz que estamos sujeitos por toda a vida à servidão. Cantamos no hino disso. Você e eu, todos nós, éramos, por natureza, em nossa condição normal, escravos de Satanás. Sujeito a essa servidão sem possibilidade de nós nos livrarmos dela nós mesmos. Satanás não nos deu essa chance. Alguns escravos no sistema de escravidão até que tinham a chance. E às vezes o senhor deles permitia que eles podiam trabalhar por um outro e
economizar um pouquinho de dinheiro e se tivesse economizado o suficiente, ele mesmo pagava o preço. Satanás não dá essa chance. O pouco que tem, ele tira. Ele não dá. Então eu e você também estávamos sujeitos à servidão, sem chance de sair de lá. A única solução que nos resta é, então, nessa situação, nessa condição, que apareça um outro, um remidor. Assim como vimos semana passada, que precisamos de um salvador, também precisamos do remidor. E a Bíblia nos diz quem que é esse remidor. Jesus livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. O mesmo versículo que nos mostra a sujeição à servidão em que você e eu nos encontrávamos, também nos mostra quem é capaz de nos livrar dessa situação. Quem, portanto, é o Redentor. Se no Antigo Testamento Deus recebe esse título, no Novo Testamento o conceito do remidor é aplicado à pessoa do Senhor Jesus. E com muita propriedade. E a pergunta que cada um tem que se fazer, e eu espero que vocês possam responder essa pergunta com sim. E você? Você já está livre? Ou você ainda está naquela condição de servidão? Ou você está livre e de repente se recolocou na servidão? Também isso existe. Às vezes somos tão burros que a gente volta ainda a ser escravo, embora temos um dono novo. E o Senhor Jesus, Ele gostaria que nós correspondêssemos a essa posição nova que Ele nos deu. O Senhor Jesus, então, como remidor. Como vimos, no caso de Israel, resgatar um israelita que chegou a ser escravo. O Senhor Jesus fez isso. Ele nos livrou do poder de Satanás. Não éramos escravos de um dono aqui na terra. Éramos escravos de Satanás. E o Senhor Jesus fez o papel de redentor para esta situação específica. Ele fez o papel de redentor e nos tirou dessa condição de escravos de Satanás, nos livrando do poder de Satanás. O vermelho ficou um pouco escuro ali, né? A segunda atribuição do resgatador foi resgatar a propriedade que um israelita empobrecido vendeu. Muito bem. O que o Senhor Jesus fez? Efésios capítulo 1, para aqueles lá atrás onde está muito escuro essa letra vermelha, podemos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 1, versículos 11 a 14. Temos ali este conceito da propriedade, onde no versículo 11 nós lemos que nele, digo, em quem também fomos feitos herança, ou melhor, em quem alcançamos uma herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Então o Senhor Jesus, Ele nos adquiriu essa propriedade que agora é por direito nossa. Não porque eu paguei, eu, na verdade, abri mão daquilo, sendo escravo de Satanás. E o Senhor Jesus adquiriu. Ele não adquiriu somente a pessoa, não somente você, não pagou o preço de redenção apenas por você, mas também por muito mais ainda. Ele nos adquiriu uma herança e redimiu essa herança também. A terceira atribuição do remidor era então suscitar filhos ao cunhado, casando-se com a viúva. E o Senhor Jesus, Ele não se casou com a viúva, mas Ele nos fez filhos de Deus pela fé no seu nome e nos deu a vida. Então o Senhor Jesus, por meio do pagamento do preço de redenção,
ele levou filhos a Deus. Nós que outrora éramos escravos de Satanás, criaturas de Deus, agora estamos numa posição de filhos de Deus. Lembram que o Peter deu lá para o Paulo a carta de libertação e depois ainda uma carta de adoção de filho. E é essa também a nossa posição. O Senhor Jesus podia ter pago o preço de redenção e nos simplesmente tirar da condição de escravo de Satanás e nos fazer escravo dele. E de fato somos servos do Senhor Jesus, e a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, muitas vezes utiliza a expressão escravo no original. E por gratidão a ele, que ele pagou esse preço, nos livrou daquela situação antiga, também servimos a ele. Mas ele não deixou as coisas por aí. Ele nos deu uma herança, adquiriu essa herança e ainda mais nos colocou acima de tudo numa posição de filho. Muito mais que um escravo. Muito mais do que um israelita jamais tinha e tem tido e terá em sua relação com Deus. Você já pensou sobre esse fato de ser filho de Deus, o que isso significa? Qual que é essa posição elevada em que ele nos colocou? E também já pensou sobre o preço de redenção que o Senhor Jesus teve que pagar por isso? O vingador de sangue, ele tinha que executar juízo. Nós éramos escravos de Satanás e por meio do pecado, a qual ele nos induziu, na pessoa já de Adão, lá no Éden e Eva, a morte foi introduzida no mundo. Cada ser humano está sujeito à morte. Então, poderíamos dizer, ele nos assassinou, ele nos matou. O ser humano, em sua condição natural, está sujeito à morte eterna, à separação eterna de Deus. Então, o que adianta agora comprar um escravo que é morto? Precisa fazer mais alguma coisa com essa pessoa. E o Senhor Jesus fez. Em João capítulo 5, versículo 27, nós temos o Senhor Jesus diante de nós, numa outra posição, numa outra condição, que nos é mostrado ali. E diz ali que Deus, ele deu-lhe o poder, deu ao Senhor Jesus o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Pela morte do Senhor Jesus lá na cruz do Gólgota, ele tirou o poder da morte sobre Satanás. Satanás agora não tem mais poder de morte sobre mim e sobre você que aceitamos o preço de redenção. Mas então, mais ainda, Deus deu também o juízo futuro ao Senhor Jesus. E esse é o significado desse versículo aqui de João, capítulo 5. E no juízo futuro, quando não temos tempo agora entrar em todos os detalhes e etapas do juízo, mas nós sabemos a diferença entre, por exemplo, o tribunal de Cristo e o juízo no grande trono branco. Eu e você vamos aparecer no tribunal de Cristo. Ali acontece uma avaliação, que a palavra de Deus chama também de juízo, julgamento, mas é um julgamento avaliativo. E ali vai ser constatado, entre outras coisas, fulano fez tal coisa por mim, então ele vai receber galardão ou não. Mas isso requer, ao mesmo tempo, de que fulano também tem vida, que ele não está mais sujeito à morte. Então essa é uma sentença que está lá para todos que aparecem ali. E baseado no fato de que aceitamos o preço de redenção que o Senhor Jesus pagou, ele nos deu vida. E isso nos capacita de fazer alguma coisa por ele, que ele pode galardoar ali naquele momento. E os demais vão aparecer diante do grande trono branco, e ali a sentença final vai ser morte. Então o Senhor Jesus, ele é o vingador de sangue também. Ele agora tem o papel de juiz, de agir assim. E o preço de redenção? O Peter deu algumas moedinhas ali, eu falei que era ouro.
que naquela época se pagava geralmente com ouro ou prata, depois tem que devolver para ele. Mas o preço que o Senhor Jesus pagou, a Bíblia nos diz que não foi com ouro e prata. Não havia dinheiro suficiente no mundo inteiro para comprar uma única alma sequer do poder de Satanás. Satanás não ia libertar essa pessoa por pagamento qualquer que houvesse no mundo, juntando todo o dinheiro, toda a prata, todo o ouro. Não era suficiente. Ele dizia, eu não vou vender para você. Se você tem interesse de comprar, eu quero a tua vida. Você mesmo tem que ser o preço. E aí nós lemos em Mateus 20, versículo 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida, aí falta alguma palavra, em prol de muitos, ou por muitos. O Senhor Jesus deu a vida dele. Ele falou, sim, eu aceito esse preço, eu vou pagar. Não é alto demais para mim. Aquela pessoa vale mais do que o dinheiro do mundo inteiro para mim. Eu quero essa pessoa, eu quero o Bernardo, eu quero o Samuel, eu quero a Lloyd, a Josiane, eu quero eles todos para mim. E eu vou pagar com a minha própria vida. O Senhor Jesus pagou o preço. Efésios 1:7 também nos diz em quem temos a redenção, por meio de quê? Pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Foi graça que o Senhor Jesus fez isso. Algo imerecido para você e para mim. Não merecíamos de ser libertos por Ele, de receber todas essas bênçãos que estão embutidos nesse conceito de redenção que Ele nos adquiriu, mas Ele pagou com a sua vida, e não apenas com a vida de alguma forma qualquer, mas sim Ele pagou com o seu sangue. Certo que a Bíblia nos diz que a vida está no sangue, e baseado nisso, muitas pessoas, também irmãos, dizem o Senhor Jesus deu a sua vida, é fato que Ele deu a vida. Mas se o sangue não tivesse aparecido, essa dádiva não era suficiente. A morte do Senhor Jesus tinha que incluir derramamento de sangue, porque foi esse o preço também que Satanás requeria, não apenas a vida, mas sim a vida com derramamento de sangue. E também Deus requeria isso. Por quê? Satanás talvez ainda ia se contentar só com a vida, mas Deus, para libertar, para dar a um pecador morto vida, Ele já fala no Antigo Testamento que a redenção não acontece sem derramamento de sangue. Então o Senhor Jesus fez jus a ambos os lados. Ele fez jus também aos santos requisitos de Deus, pagando com a sua vida, entregando a si mesmo, derramando o seu sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Esse é o preço necessário. Contudo, um dos soldados, lemos em João capítulo 19, lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. O Senhor Jesus pagou. Eu não digo com esse versículo que é apenas esse sangue que saiu do lado, não me entenda errado. Numa outra ocasião a gente já viu algo sobre o sangue, ou sobre o derramamento do sangue do Senhor Jesus. É muito mais, nesse conceito, Ele derramou o seu sangue, do que apenas o sangue que saiu do lado, que era visível. E muito mais do que o sangue até mesmo que antes corria. Isso corria em qualquer outro salteador também, que foi pendurado ali na cruz. Aqueles outros dois dos lados também havia derramamento de sangue físico nesse sentido. O Senhor Jesus, de outras maneiras, de outras formas. Isso aqui não aconteceu com os outros dois. Mas o Senhor Jesus, Ele deu-se por completo. Ele satisfez por completo a vontade de Deus, demonstrando também com fatos assim, que realmente o preço foi pago. Então, no Senhor Jesus, temos o único nome que redime.
Assim como há apenas um Salvador, não muitos caminhos para a salvação, não muitas maneiras de ser salvo, também há apenas um remidor. Deus não aceita outro. Deus aceita aquele que pagou o preço. E por isso, você e eu precisamos saber, assim como o Jó da antiguidade, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. O Senhor Jesus pagou o preço. E esta parte eu terminei com aquele hino que a gente cantou no início. Então isso nos permite agora cantarmos um outro.